Irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais um dia, né? Esperando a finalização dos exames, mas acredito que logo a gente já consegue. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir um favor. Existem pessoas mandando mensagem no meu PV relatando que estão sendo edificadas, Deus tem falado com elas a respeito desses vídeos simples que a gente tem postado. E eu quero pedir que você que está recebendo esse vídeo compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Não é algo extraordinário, mas é prático, né? E talvez não seja tão relevante para você, mas é relevante, pode ser relevante para outra pessoa. Se você tiver que comentar, pode me mandar mensagem no particular, não tem problema, mas coloca lá nos comentários do YouTube, né? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, para a gente ir ganhando relevância e isso ir para mais pessoas. Essa noite eu quero falar sobre algo muito específico também, que é: escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. E eu quero usar o texto, o Espírito estava me incomodando em ler 1 Pedro, e eu fui ler Pedro. E aí eu comecei a ler 1 Pedro do 1 até o versículo 5. Eu vou resumir, na tua casa você olha com mais cuidado, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas no capítulo 1, no versículo 1, Pedro diz a palavra eleitos. No versículo 2, escolhidos. Depois no versículo 3, ele vai dizer regeneração. No versículo 4, aliança. E no versículo 5, ele vai falar sobre proteção, protegidos. Ou seja, o escolhido não tem escolha. Nós que fomos eleitos, você que foi eleito, você foi escolhido, tirado dentre um grupo para uma determinada obra, para uma determinada situação no reino de Deus. Você não tem escolha. Você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, ouvir quem você quiser. Você pode dar a voz a quem você quiser, mas no final das contas, o escolhido não tem escolha. Ele vai executar aquilo que o Pai chamou ele para executar, porque aquele que começou é fiel para terminar. Ponto. Deus não pode voltar com a sua palavra. Então eu e você somos escolhidos do Pai. Você é um escolhido. Você não tem escolha. Você pode viver a sua vida como você quiser, na pluralidade que você achar que deve. Mas de alguma maneira ele vai te chamar para executar a obra que ele confiou a você. Então, ele te elegeu, ele te escolheu, tirou dentre. Ele regenera, mexe na moral do escolhido. Mexe na moral. O escolhido tem a sua moral transformada. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Pornografia, não vê mais. Ele vai mexer na moral. É um processo, mas ele mexe na moral. Depois fala, no versículo 4, que por intermédio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, ele estabeleceu uma aliança conosco, que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus, para nós, que somos protegidos pelo poder de Deus. A coisa é tão séria para nós escolhidos, que a aliança que nos sustenta é a ressurreição de Cristo. E ele subiu aos céus e está mantendo essa aliança junto ao Pai, para que você não se perca. Essa aliança é inquebrável e você pode quebrar no final, em algum momento da nossa vida, a gente pode surtar e querer quebrar essa aliança.
Ó, Senhor, não quero mais, me dá um tempo, eu preciso fazer outras coisas, aquilo. Mas a aliança que ele fez é inquebrável. E ele vai revogar essa aliança, ele vai chamar para cumprir essa aliança. Então nós não temos escolha. Nossa liberdade está em fazer a vontade do Pai. Nós somos tão livres que podemos escolher. Agora, aquele que é escravo do pecado não tem escolha, ele está escravo do pecado. Aquele que está escravo de uma vã maneira de viver não tem escolha, ele está escravo a isso. E ele luta contra tudo e contra todos e contra si mesmo. Ele luta, ele se enterra vivo para poder viver a sua carnalidade. Agora, o escolhido não. O escolhido não precisa se enterrar vivo, porque aquele que se enterra vivo vive gritando por algo. Agora, aquele que está livre em Cristo, ele está livre para viver toda a vontade do Pai, seja ela boa ou não. Nós, escolhidos, temos a escolha de fazer o certo ou o errado. Mas a diferença entre o escolhido e aquele que não é escolhido é que nós, antes de fazermos isso, o Espírito vai nos incomodar. E quando a gente estiver ali no erro, achando que está vivendo a nossa vida de forma absoluta, de forma, deixa a vida me levar, o Espírito está a todo momento falando com a gente. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é junto de mim, da minha vontade. Então você é escolhido, não tem escolha. Eu oro nessa noite para que você perceba isso. E vá logo viver aquilo que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não é penoso. Você não precisa nada do que está aí fora, nada. Aí fora é vazio. É bom por um tempo, mas depois a luz se apaga. É bom por um tempo, mas depois a decepção vem. A decepção vem em vários lugares, várias áreas. Não se trata de decepção, se trata do lado que você está. Então nós somos escolhidos do Pai, não temos escolha. Que eu e você escolhemos viver a vontade daquele que nos chamou, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos regenerou, que fez uma aliança que não quebra, que é a aliança que Jesus fez na sua ressurreição. E Ele mantém isso diante de Deus, justificando a gente todos os dias. Então eu quero te abençoar nessa noite, para que você viva essa aliança. Te abençoar, o que eu digo é que a bênção do Senhor venha sobre você. Para que você entenda que você não tem para onde ir. Na verdade temos, que é o lugar mais precioso que existe. Como Maria, que estava aos pés de Jesus. E aquela parte nunca lhe foi tirada. Que você vá para os pés de Jesus. Porque a parte que Ele te dará nunca será tirada. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse meu amigo, por essa minha amiga. Que a bênção do Senhor venha sobre você e toda a confusão, todo embaraço na sua mente, toda mente dividida, em nome de Jesus, seja repreendida, seja trazida agora para a sua mente a clareza e a convicção de que você é um escolhido. E que é tão bom ser escolhido, tão bom viver essa vida, que você pode escolher. O pecador não. O que vive na prática do pecado não pode escolher. O limpo se limpe-se mais. O sujo suje-se mais. Não há como servir a dois deuses, porque há de agradar a um ou desagradar a outro. E uma casa dividida é ruína, é rompida. E o juízo de Deus virá sobre ela. Então, você é um escolhido. Eu oro para que você, na sua mente, em nome de Jesus, receba a clareza de quem você é. E toda a armadilha do diabo tentando tirar isso de você, seja por qual meio, em nome de Jesus, seja envergonhada, seja repreendido e tirado em nome de Jesus. Que você viva o Zoe, toda a vida de Deus para você, em nome de Jesus.
que essa seja a realidade da sua vida. Você é um escolhido e não tem escolha. Eu sou um escolhido e não tenho escolha. Deixa nos comentários. Eu sou um escolhido e não tenho escolha. Graças àquele que me chamou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite.